Olá! Nós vamos contar hoje para vocês como surgiu o Clube de Desbravadores. E nós vamos tentar contar isso em formato de desenho. Estão prontos? Vamos lá! Há muito tempo atrás, mais precisamente em 1919, nos Estados Unidos, um homem chamado Arthur Spalding, que era adventista, ele acompanhou seu filho em um acampamento de escoteiros. Ele adorou o acampamento, ficou encantado com tudo que as atividades que as crianças faziam. E ele teve uma ideia quando voltou do acampamento: colocar no escoteirismo princípios religiosos. E foi com essa ideia que surgiu os escoteiros missionários. Nessa mesma época, foi que eles criaram o voto, a lei e o lema que nós conhecemos e usamos hoje. Foi nesse mesmo período que foi criado um currículo com atividades que eles chamavam de classes. As classes tinham dois nomes: amigo e camarada. A classe amigo nós temos até hoje e usamos para os desbravadores de 10 anos. A classe camarada já não existe mais hoje. Em um outro lugar, nesse mesmo tempo, nos Estados Unidos também, um outro grupo de jovens e juvenis também começou a se reunir, sem combinar nada um com o outro grupo. Mas Tio Johnson também começou a reunir jovens e adolescentes no porão da casa dele. Só que no porão, e nesse grupo que eles criaram, não podiam participar meninas, só os meninos. A filha de Tio Johnson ficou muito triste, e a mãe, que não quis ver sua filha triste, resolveu chamar as amiguinhas de sua filha para se reunirem com ela no sótão da casa. E aí começou. Os meninos se reuniam no porão e as meninas no sótão. Eles se ajuntavam apenas uma vez por mês para acampar. Este clube foi crescendo, crescendo, crescendo. E passou a utilizar o nome de Desbravadores. Agora, depois de 11 anos, já haviam 40 clubes e eles realizavam grandes acampamentos, além de estudar a natureza, fazer móveis de pioneiria, aprender sobre civismo, e tudo isso sempre com fundo religioso. Já aqui, na América do Sul, o primeiro clube que temos registro foi criado em 1961, lá no Peru. E coisa de uma semana depois, foi criado um clube aqui no Brasil, o primeiro clube de desbravadores no Brasil, lá na cidade de Ribeirão Preto. Logo depois, foi criado um no Capão Redondo e logo se espalhou por todo São Paulo e o restante do Brasil. Mas então, como surgiu o Clube Frutos do Éden, aqui no Brasil? Ou melhor, em Carapicuíba. Melhor, em Vila Dirce. Bem, quando a nossa igreja era apenas um grupinho pequenininho, no ano de 1979, surgiu a ideia de se criar na nossa igreja um clube de desbravadores. Todo mundo ficou super animado com a ideia, mas tinha um problema. Quem poderia liderar o clube? Ninguém conhecia nada sobre acampamentos, animais selvagens, nadinha. E nem mesmo qual eram os ideais do clube de desbravadores. Mas aí surgiu um rapaz corajoso, que gostava de juvenis e adolescentes. Era super brincalhão e as crianças gostavam dele. Então escolheram como diretor o irmão Isaac.
Embora o trabalho duro tivesse começado em 1979, com estudo e mais estudo dos membros da diretoria para entender o que o Clube de Desbravadores era, ele só foi reconhecido como um departamento na igreja em 1980, lá para o mês de junho. Sim, em junho, quando as pessoas comemoravam a festa junina e brincavam de pular fogueiras, os desbravadores estavam quebrando a cabeça para descobrir como se fazia uma fogueira. E depois, reconhecido pela igreja, precisavam criar um nome para o clube. A comissão da igreja se reuniu e eles votaram qual seria o nome do clube. Tiveram 3 sugestões. J.N. Andrews, que foi um fundador da igreja adventista. Esperança e o nome Esmeralda. No final da votação, o nome J.N. Andrews ganhou. Mas não ficou por muito tempo, porque descobriram que já existia um outro clube com esse mesmo nome e mudaram para o nome Luzeiros. Mas antes disso, muita coisa aconteceu. Sim, ficou com o nome Luzeiros. Só depois de uns 7 anos foram descobrir que já existia um clube com o nome Luzeiros. Mas antes disso, muita coisa aconteceu. O primeiro passeio do clube foi ao Pico do Jaraguá. Neste mesmo ano, eles fizeram também uma recolta do clube para um mutirão de Natal. E desde o início, o clube tem ajudado outros departamentos e a comunidade. Depois que o Isaac deixou de ser o diretor do clube, vieram muitos outros que vestiram a camisa e ajudaram o clube a crescer. Nós tivemos o diretor Jeremias Padilha, Antônio Araújo, o irmão Daniel, a gente acabou descobrindo lá em 1987 que o nome do clube já existia, o Clube Luzeiros. E aí foi mudado para o nome Vale do Éden. Um pouco depois, foi mudado para Frutos do Éden. E o clube continuou crescendo. Vieram outros diretores, Cristiano Vilela, Geraldo Aquino, que hoje já descansa no Senhor, José Carlos, Luiz Carlos Alves, Eliane de Jesus, Cristiane Lopes, Júlio Mendes, Marcelo Cel, Flávia Aquino, Maiara Rezende, Marcelo novamente, ele foi 2 vezes diretor em épocas diferentes, e agora em 2014 tivemos o Leônidas e também o Robson. E aqui estamos nós, muita coisa aconteceu. E já estamos em 2014. Muita coisa mudou, mas uma coisa continua a mesma: nossa união. Não somos somente um clube, nem um monte de meninos e meninas que gostam de acampar. Somos muito mais que isso. Somos servos de Deus e amigos de todos. Vamos aonde Deus nos mandar. Nos amamos, nos respeitamos, amamos estar na natureza e entre amigos. Somos o clube Frutos do Éden. Você pode perguntar, mas por que Frutos do Éden? Então me responda como eram os frutos no Jardim do Éden. Talvez nós não sejamos perfeitos como os frutos do Éden, mas fazemos de tudo para um dia sermos. Frutos do Éden, separados somos fortes, juntos somos invencíveis.